nenhum dos amados irmãos vão ficar eternamente sentados em um banco. Todos nós temos um chamado e nós precisamos responder à altura, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus, falando de Jesus para as pessoas, assumindo um compromisso com Cristo, assumindo a cruz, cada um que nem Jesus diz, aquele que não assume a sua cruz e não me segue, então tem que assumir a cruz de Cristo e seguir a Ele em nome de Jesus, seguir fazendo o que Ele mandou, pregar o Evangelho para toda criatura em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é conselhos poderosos para o povo de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos dar a direção, o rumo e nos preparar para nós entendermos como que nós temos que nos portar diante da obra do Senhor em nome de Jesus. Não é de qualquer jeito que se faz a obra de Deus, não é do jeito que eu quero que eu vou pregar a palavra de Deus, não é do jeito que eu quero que eu vou falar de Jesus. Eu tenho que fazer conforme a palavra de Deus me instrui, me ensina em nome de Jesus. Aqui na carta de 1 Pedro, pode abrir a sua Bíblia lá, 1 Pedro capítulo 5, nós vamos começar a ler aqui e ver os conselhos que Pedro deixou escrito para a igreja do Senhor. E isso aqui nós precisamos trazer para nós. Muita gente nem prega isso daqui, por quê? Porque a palavra só serve para os outros e não serve para ela. Primeiro a palavra vem para nós, nos prepara para que nós possamos transmitir para o outro em nome de Jesus. Eu não posso lançar a palavra para lá achando que eu não preciso. Eu sou o principal que preciso da palavra de Deus para poder transmitir ela em nome de Jesus. O Paulo, ele dizia que ele era o menor de todos, e é assim que nós nos sentimos, menor de todos. Se nós não tivermos essa humildade no nosso coração, de reconhecermos que nós precisamos primeiro da palavra para poder transmitir, nós estamos sendo orgulhosos, soberbos e arrogantes, né? Achando que a palavra é só para quem está lá ouvindo. Não, a palavra primeiro é para nós, em nome de Jesus. E isso faz com que a pessoa se torne uma pessoa humilde, uma pessoa sensata, e ande sempre no temor de Deus em nome de Jesus. E aqui no capítulo 5 do versículo 1, o Pedro começa falando o seguinte, ele primeiro fala a quem? Aos dirigentes das igrejas. O dirigente, o pastor, o presbítero tem que estar preparado para cuidar do rebanho de Cristo. Cada um de nós somos propriedade de Deus. Nós não somos propriedade de homem. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. E a própria palavra diz que quem cuida do rebanho de Cristo tem que cuidar muito bem. Porque nós estamos lidando com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus. E não é nossa, é do Senhor. Por isso que a palavra primeiro nos molda. Primeiro a palavra molda o pregador, para que ele entenda que ele está lidando com as pessoas de Deus e não dele. Mas tem muita gente que acha que as ovelhas é propriedade dele, e aí começa a impor o jugo, começa a colocar as regras, ditar regras e mais regras, fardos e mais fardos, porque é propriedade minha, tem que fazer o que eu quero. Não, tem que fazer o que o Espírito Santo diz às igrejas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que fazer, nós devemos obediência ao nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Ele nos prepara, nos deu essa missão para cuidar do rebanho dele, é dele, cada um de nós somos dele, de Jesus. Não esqueça que foi ele que derramou sangue para resgatar a mim e a você, para nos tornar novas criaturas,
para nos fazer povo de Deus, rebanho do seu pasto. Foi Ele que nos comprou, por isso que nós somos dele. Ele é o nosso dono. O diabo não tem poder sobre a igreja de Cristo, ele não tem poder sobre a sua vida, porque nós fomos comprados com sangue, fomos lavados com sangue, e o sangue está bradando na nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. O sangue fala todos os dias, porque ele é vida. O sangue foi a vida de Cristo, e essa vida nunca morre. Esse sangue, ele está sobre a minha vida e sobre a sua. Esta marca distintiva foi gravada no meu e no seu coração através do Espírito Santo. A circuncisão foi feita através do Espírito Santo no meu e no seu coração, e lá está escrito, propriedade de Deus. Quando o diabo te vê de longe, ele quer correr mais longe de você, e você às vezes tem medo dele. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós somos propriedade de Deus, selados pelo Espírito Santo. Selado, carimbado pelo Espírito Santo. E esse carimbo, ele não se apaga mais, porque esse carimbo foi carimbado com o sangue de Jesus. Não adianta, somos de Deus, irmãos. Nós somos de Cristo, irmãos. Não tenha dúvida disso, você pertence a Jesus, é cidadão do reino dos céus. Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos, e ele falou que ele morreu por muitos, ele não morreu por todos, porque muitos vão aceitar ele, e vão receber a marca, a circuncisão, mas um montão também não vão aceitar ele, e só entra no reino dos céus quem tem a marca da promessa, o carimbo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você é de Deus, chamado para morar no reino dos céus, em nome de Jesus. E nós vamos trabalhar para nós aumentar o nosso rebanho, para que quando chegar no reino dos céus, Deus diga assim: vocês são meus filhos amados, porque vocês se importaram com a salvação dos outros, em nome de Jesus. Ele vai falar isso. Mesmo que você chegue no reino do céu e apresente uma alminha que você salvou, isso já vai alegrar o coração do Pai, em nome de Jesus. Uma já alegra o coração de Deus, porque Ele viu o meu e o seu esforço para salvar uma alma. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo para Deus, uma alminha. Então Ele quer ver, sim, as luzes que brilham aqui na terra, que somos nós, brilhando na vida daquele que está nas trevas, e trazendo eles para a luz também, em nome de Jesus. E nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Nós vamos fazer, porque nós não vamos nos acomodar sabendo que as pessoas precisam da salvação. Vamos pregar para muitos, e muitos vão rejeitar, mas muitos vão aceitar, em nome de Jesus. Amém? O texto começa falando assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, Pedro falando com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O Pedro aqui está falando aos presbíteros, que ele falou: eu também sou. Eu também sou, e eu participei das aflições de Cristo, pessoalmente. E aí ele continua falando no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Primeiro, a palavra, o conselho vem para quem? Para o dirigente. O 2, ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não por torpe ganância. Olha o conselho para os dirigentes da igreja de Cristo:
Quando ele diz torpe ganância, é para não pregar o evangelho com ganância pelo dinheiro. Porque quando a pessoa ela tem a ganância, sede pelo dinheiro, ela quer fazer de tudo para arrancar até o alã e o couro da ovelha. Ele está sendo ganancioso. Isso é pecado. Isso é pecado. E aí vem o 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa é a qualidade e a missão que o dirigente da igreja precisa assumir através da palavra de Deus e fazer a obra à luz da palavra do Senhor. Não pode fugir daquilo que a palavra de Deus manda que façamos. Tem que ser aquela pessoa prudente, aquela pessoa que não quer tirar proveito de ninguém, não pode abusar de ninguém. Tem que ser honesto, tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que ter um coração cheio de amor, em nome de Jesus. O versículo 4. E quando aparecer o Senhor, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, aqui ele já falou com o dirigente, agora ele está dando um conselho para quem? Para os mais jovens. Quando ele fala aqui dos jovens, ele não está falando do adolescente só não, viu, irmão? Ele está falando dos mais jovens, porque lá na frente nós vamos ver que ele vai falar dos anciãos, que é os mais velhos e os mais jovens. Olha o conselho para os mais jovens. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, pessoas de muita idade, e sede todos sujeitos uns aos outros, ou seja, obediente, revestindo-vos de humildade. Conselho para os mais jovens, não daquele de 70 anos para cá, aí os de 70 anos para frente, os jovens têm que obedecerem, respeitarem. Isso aqui é para povo de Deus, não é para mundo não, que o mundo não respeita jovem, velho não, idoso não, ancião não, o mundo não respeita não. O mundo ele trata o senhor de 70, 80 anos de você. Eu nunca vi uma coisa dessa, um desrespeito desse, tratar um senhor ou uma senhora de você. Isso é desrespeito, isso é o cara ser soberbo e arrogante, tratar uma senhora de 50, 60, 70 anos de você. Tem que tratar de senhor e senhora, por respeito àquela pessoa. O povo de Deus tem o dever de fazer isso, agir com humildade. Porque Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, ou seja, aqui são conselhos para o povo de Deus, como que nós temos de nos portar, começando pelo dirigente, desce para os jovens, e depois para os mais velhos, e a Bíblia é completa, certinha, ensina tudo bonitinho, para que façamos tudo da forma que ela ensina, para que aquilo que fizermos agrade ao coração do Pai, e Ele aprove as nossas atitudes, e assim nós teremos galardão no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Para que Deus possa nos exaltar, nos dar a alegria do nosso coração, precisamos ter o quê? Humildade, ser humilde de coração,
que essa é a qualidade do Senhor Jesus, manso e humilde de coração, é a qualidade do povo de Deus, é a qualidade nossa, em nome de Jesus, humilde, respeitador, moderado, um coração cheio de amor, uma pessoa que trata todos de igual modo, não tem ninguém mais ou menos, para nós todos são iguais, assim como Deus vê o ser humano que todos são iguais perante os olhos de Deus, nós temos que olhar com a ótica do Senhor em nome de Jesus, amém, irmãos? Se nós não imitarmos o Pai, nós vamos imitar quem? O mundo, e nós não somos mais do mundo, então agora nós vamos imitar a Deus, ao Senhor Jesus. Versículo 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por que eu preciso lançar sobre o Senhor Jesus todas as minhas ansiedades? Porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, muitas das vezes estamos preocupados, ansiosos, meu Deus, o que eu vou fazer? Puxa vida, está difícil, o cliente não vem. Lança as preocupações sobre Ele. Dobra o joelho no chão, lança sobre Jesus as necessidades, as preocupações, os medos, as angústias, a insegurança, lança tudo sobre Ele. A palavra não diz que não é Ele que cuida de nós? Ele manda, lança sobre mim. Lá no Filipenses 4:6, o Paulo ele escreve o seguinte: para não nos preocuparmos com nada, mas o que é que temos que fazer? Entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus, através da oração, com ação de graça. Acabou a oração, agradece a Deus, porque já entregou todas as causas para Ele, e Ele que cuida de nós, Ele vai cuidar dos problemas também, em nome de Jesus. É assim que Deus trabalha, é assim que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Eu preciso confiar nele. Eu entreguei, os problemas vão ser resolvidos, em nome de Jesus. O cliente vai vir, o negócio não está andando bem, vai desamarrar. Se tem amarração, Senhor, se tem alguma coisa que eu não estou enxergando, eu quebro essas forças do inferno do meu negócio, da minha empresa, do meu trabalho, será da minha vida, seja que área for. Eu rompo a barreira do mundo espiritual, ordeno para os demônios, sai dos meus caminhos, e eu tomo posse daquilo que é meu em nome de Jesus, e as bênçãos vão vir, porque os impedimentos vão ser quebrados em nome de Jesus, através da oração e súplica com ação de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olhe o versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derrota. Ó, o Satanás aqui, ó, tentando atrapalhar os nossos planos, sonhos e projetos. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Deve ter outras traduções, não sei se a sua Bíblia é igual à tradução da minha, mas tem outras traduções mais explicativas ainda do que esta, que fala diferente, mas é a mesma coisa, só a tradução, mas o sentido é o mesmo, que ele anda em derredor, furioso, bramando, ele anda furioso, ele anda em derredor, ele anda de longe, mas espreitando o quê? Espreitando a nossa vida, para ver o que é que nós falamos, ver o que é que sai da nossa boca, com quem nós estamos conversando, qual que é a companhia que a pessoa está andando. Então ele vai usar sempre um caminho que ele pode se infiltrar, para tentar chegar até a nós. Então, como ele não pode vir direto a nós, como é que ele faz? Ele fica buscando uma brecha, um momento de distração, mas ali o Pedro diz que tem que vigiar, não é isso? Vigiai
Porque o bicho ele está em derredor, procurando uma brecha, uma portinha. E ali, quando a palavra diz que ele está em derredor, e ele está espreitando a vida espiritual, a vida conjugal, a vida financeira, profissional, saúde, porque tem demônios para todo tipo de coisa. Cada um demônio que está ali espreitando, ele está com uma missão, para colocar uma doença, para colocar algo, uma palavra errada na boca de um casal, para ele falar besteira, para criar uma contenda, ali ele já se infiltra no lar. Então nós precisamos saber muito bem o que nós falamos. Uma palavra errada, a pessoa já entende que foi uma agressão de palavras, já responde com 10 palavras, não procurou entender, tudo isso ele está ali. No momento que a pessoa começou a dar essas brechas, ele se aproxima, e aí ele começa a lançar mais dardos, e se a pessoa morder a isca, ali ele entra, e aí ele vai fazer um estrago. Então nós precisamos entender que o nosso inimigo, o nosso adversário, chamado Satanás, ele está sempre em derredor. Quando nós somos homens e mulheres de oração, nós estamos sempre com as portas fechadas, mas ele está em derredor, mas as portas estão fechadas. Aí você tem que fazer o seguinte: pedir o sangue de Jesus sobre a sua vida, lembrar que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e aonde tem o sangue de Cristo, Satanás não pode chegar perto. Os irmãos lembram, lá no Velho Testamento, quando Moisés passou o sangue nas portas lá, para o anjo da morte não destruir as pessoas, ali era um sangue de animal, mas ali era a figura do sangue de Jesus. Então Jesus veio e derramou o seu sangue sobre a minha e a tua vida, e Satanás não pode tocar, por isso que ele está em derredor. Se ele pudesse, ele não ficava em derredor, ele vinha direto, irmão. O irmão está entendendo agora? Se ele pudesse, ele não ficava em derredor. Como ele não fica em derredor daquele que não tem Jesus, ele vem e arrebenta, coloca depressão, pânico, medo, angústia, tristeza, ele coloca tudo de ruim na vida daquela pessoa, coloca câncer, coloca AIDS, coloca tumores. Por quê? Porque ele entra e sai, ali ele tem o livre acesso na vida da pessoa que não tem Jesus, mas na vida do povo de Deus não. Ele não toca a hora que ele quer, não. E você sabia que mesmo o crente desviado, Satanás, ele se mantém distante do crente? O crente mesmo desviado, ele ainda expulsa demônio da vida das pessoas. Ele expulsa o demônio da vida das pessoas. O crente desviado, ele estando ali em pecado, mas por causa do nome de Jesus e o sangue de Cristo que foi derramado sobre ele expulsa o demônio em nome de Jesus. Por quê? Porque tem a marca do sangue de Cristo sobre a vida dele. Então nós precisamos entender, igreja de Cristo, que o inimigo ele não desiste. Esse é a nossa luta, é contra ele. Ele nunca desiste. Se tem um cara que nunca desiste, é Satanás e seus demônios. Eles estão em derredor, tentando tirar a paz das pessoas. A função deles é tirar a paz do ser humano. Ele quer desviar a gente do foco, do alvo. E aí os nossos olhos não podem desviar do Senhor Jesus. Tem que estar focado no Senhor Jesus. Amém, irmãos? O 8, para entender o 9, diz assim, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. No 9, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, entre os vossos irmãos no mundo. Cristo, e aí, só até aqui. Ou seja, as mesmas aflições, os mesmos problemas que nós passamos,
Aquele irmão também que está lá do outro lado, está lá pregando lá, até escondido, porque tem países que não aceitam pregar o evangelho, se descobrir, tira a vida das pessoas, esses países ditadores, eles estão passando por muitas aflições, e a gente, nas nossas orações, irmãos, às vezes nós temos o hábito de orar pela nossa vida, nossa família, e às vezes quando lembra, ora pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, que temos que orar, e não lembramos que tem irmãos em Cristo, que estão pregando, que estão botando o seu pescoço na guilhotina para falar de Jesus. Nós temos que orar por essas pessoas que estão em missão por este mundo afora. Pessoas que não podem nem andar com a Bíblia, porque se for pego com a Bíblia, eles são mortos. A Bíblia é queimada e é tirada a vida deles. Muitos já foram queimados vivos por esse pessoal que tem horror de cristão, de evangélicos. Esses terroristas, eles querem eliminar, né? Eles não só querem eliminar o povo de Israel, os terroristas, o Hamas e outras coisas mais aí, esse povo aí que são adeptos dessas religiões, fanáticos, eles não só querem acabar com o povo de Israel, eles querem acabar com todos os cristãos que pregam Jesus. Eles querem eliminar da face da terra. Eles têm ódio, eles têm assim uma raiva tão grande, que se eles pudessem, eles catavam um a um e tiravam a vida. E é essa briga que está entre Israel e esses terroristas. Por quê? Porque eles disseram que enquanto não eliminar Israel da face da terra, eles não vão desistir. E eles não vão fazer isso, porque Deus não vai permitir. Hebreus capítulo 9. É só voltar um pouquinho atrás, você está em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Desculpe, Hebreus 4, não é 9. O versículo é que é o 9. Hebreus 4, 9. Amém? Glória a Deus. O versículo 9 de Hebreus 4 diz assim, ó: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um repouso, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, não há nada encoberto diante da luz da palavra de Deus. Antes, não há criatura encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daqueles com quem devemos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes diante da luz da verdade. Não existe nada encoberto, que esta luz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, não venha a ser descoberto e revelado. Então, não adianta querer esconder do homem, porque ninguém esconde nada diante de Deus. Temos que ser autênticos em tudo o que fazemos e falamos. Temos que ser transparentes, lembrando que nós servimos a um Deus que é lindo e maravilhoso, que é santo, e Ele não admite que aquele que manuseia a sua palavra não haja de acordo a ela
em nome de Jesus. Jesus diz que para nós cristãos tem que ser sim e não. O que passa disso é de procedência maligna, não vem de Deus. Então, conosco é sim e não. Não tem dúvida no nosso coração. Amém, queridos? No Mateus capítulo 11, versículo 28, se quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir lá. É um texto bem conhecido, que Jesus ele diz o seguinte, vamos lá, vou abrir aqui junto com os irmãos. Eu sei o que está escrito lá, mas nós vamos conferir na Bíblia. 11, 28, diz assim: naquele tempo respondeu Jesus, os irmãos já acharam, sim ou não? Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, Mateus, o 25 para nós ir até o 28, Mateus 25 nós vamos até o 28. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que até antes dele vir, estava oculto, escondido a verdade do Evangelho. Depois que ele vem, ele revela para os pequeninos que somos nós hoje. Então hoje não tem mais, Deus já revelou tudo para nós, através do Senhor Jesus. Não tem mais segredos encobertos, que nem tinha lá no Velho Testamento, que apontava para a vinda de Jesus. Jesus já veio e já revelou tudo para nós. E aí no 26 ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí vem o 28 aqui, amados. Jesus, aqui é um convite. No versículo 28, Jesus faz um convite para todas as pessoas. O amor que ele tem, porque Jesus, ele não quer ver ninguém sofrendo. Jesus não quer ver ninguém carregando um fardo pesado. Jesus não quer ver ninguém gemendo. Não, ele quer ver as pessoas felizes. Ele quer ver as pessoas bem, alegres. Porque tem um salmo que diz que a alegria de Cristo é a nossa força. Então esta alegria ele quer ver no coração da igreja, em nome de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Veja que ele chama todos que ainda não se entregaram para ele. Ele chama: venham até a mim. Você que anda cansado, você que anda oprimido pelos espíritos malignos, você que anda ouvindo vozes, você que não dorme à noite perturbado, você que não dorme de luz apagada, venha até a mim. Venha até a mim. Ele chama a responsabilidade para ele. E aí ele continua dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O descanso da alma está no Senhor Jesus. Esta alma cansada, esta alma que está cansada de tanta luta, para tentar fazer as coisas dar certo, essa alma que anda aflita, porque dentro do lar é só contenda, é só discórdia, desavença, é uma família de ponta cabeça, ela não consegue mais dormir à noite preocupada, angustiada. Jesus está falando: venha até mim. Você que anda nessa situação, cansado, oprimido, venha até mim, e eu vou aliviar este fardo de você, em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que chama, Ele que diz: venham, todos. Ele não está fazendo isso: você que é bonitinho, vem até a mim. Agora você que é feinho, não, fica lá. Não, ele fala: todos, venham todos, independente como você se encontra. Ele quer, do jeito que a pessoa está, quer que venha até Ele, carregada de pecado, carregada de tudo que não presta. Ele falou: venham até a mim, que eu vou te limpar, vou aliviar esse fardo de você. Esse é o
Esse é o nosso Jesus, que Ele chama a responsabilidade porque Ele pode todas as coisas, e é nele que nós temos que depositar toda a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, é nele, no Senhor Jesus. Por isso que quando nós oramos, nós falamos, Pai, em nome de Jesus, Ele abre a porta. O nome de Jesus é a chave que nós precisamos para abrir a porta, para nos dar acesso direto a Deus, o Pai, o juiz. Ele é o nosso advogado e Deus é o nosso juiz. E nesse momento Ele intercede por mim e por você. Ele leva a petição nossa, que é as nossas orações, e coloca na mesa do juiz. Está ali, Pai, aqui ó o pedido do irmão, ó o pedido da irmã, ó o pedido da filha, do filho, ó aqui, Pai, está aqui. Libera a bênção para ele. E o juiz, o veredito, a palavra final é do juiz. E o Espírito Santo aqui na terra intercedendo, e o Jesus nos céus. Então nós nunca estamos só, porque Deus, Ele deu a sua palavra, Ele disse que nunca nos deixa e nunca nos abandona, irmãos. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu tenho passado, Deus está contigo. Você não sabe as dificuldades que eu tenho passado, Deus é com você. Está escrito e registrado na Bíblia, Deus não volta atrás na sua palavra, Ele deu a palavra, vai se cumprir, sou contigo todos os dias em nome de Jesus. E aí ele diz aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo, filho, o mundo te bota um jugo que você não pode carregar, mas eu não coloco. Eu alivio o fardo que o mundo coloca nos seus ombros, nas tuas costas, coloca na tua alma, eu alivio esse fardo, e você vai andar com liberdade de espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Para encerrar, Lucas 14, e nós vamos encerrar em Lucas 14, vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Versículo 27. E nós encerramos por hoje aqui. Eu vou pegar o 25 e o 26 para nós entendermos perfeitamente o 27, para não pegar um versículo isolado. Ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão. E voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e o filho, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Misericórdia, pastor, eu tenho que aborrecer, misericórdia, irmão, se pegar um texto desse, interpretar ele no literal, as pessoas vão ficar doidas, como eu já vi cada explicação disso aqui, que você até se arrepia. Aqui Jesus está dizendo que aquele que não deixar, não é isso? Vamos ler de novo o versículo de número 26. Olha, presta atenção, vou ler bem devagarinho, irmãos. Ó, se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, ó, aí, e sua mãe, e aí ele vai dizendo, irmã, e até a tua vida tem que aborrecer, não é digno de mim. Aí o cara pega um texto o cara pega um texto desse daqui e vai falando, ó, você tem que renunciar ao seu pai, você tem que renunciar à sua mãe. E você acredita que o camarada, ele botou isso na cabeça dos jovens e eles abandonaram o pai e a mãe? Renunciaram o pai e a mãe? Irmão, eu frequentei uma igreja no Alto da Lapa, não estou falando que alguém me contou não, eu estava lá, e ele pegou esse texto, e falou, está aqui ó, se eles não quiserem vir para a igreja, tem que renunciar
um monte de jovem, um monte. E aí brigaram com o pai porque a mãe saíram de casa. Foram para onde? Morar tudo na igreja. Aí virou uma briga, virou uma briga. Teve pais que foi na porta da igreja com arma para matar o pastor. Polícia, e aí virou um rebu. Os pais indo lá para resgatar os filhos, e os filhos, tudo na igreja. Largaram, abandonaram. Então, a palavra de Deus, se ela não for entendida para explicar direitinho, se torna uma arma perigosa nas mãos dessas pessoas que agem de má fé. Isso aqui a palavra não está dizendo para abandonar ninguém. Imagine Jesus que ele ama a família, ele vai mandar você abandonar seu pai, o filho abandonar o pai, abandonar a mãe? É o contrário, ele manda amar o pai e a mãe. E eles fizeram isso. E aqui ele diz, no versículo 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meus discípulos. Levar a cruz, assumir o que ele fez lá na cruz, assumir o que Jesus fez, para poder ser, eu assumo, eu creio que ele morreu por mim, o preço que ele pagou na cruz, eu assumo um compromisso de seguir a ele até o resto da minha vida. Isso eu assumir a cruz de Cristo e seguir a ele em nome do Senhor Jesus. Tem nada a ver de abandonar pai e mãe. O que ele está dizendo aqui, que aborrecer, não é abandonar, ele está dizendo o seguinte: aquele que amar mais, ou seja, deixar de seguir a ele por causa de família, não é digno dele. Ele falou, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O amor maior tem que ser a Deus e não o que está abaixo dele, em nome de Jesus. Mas tem que amar o pai, amar a mãe, amar o filho, amar o marido, amar a esposa. Tem que amar, porque a família é de Deus, foi Deus que constituiu a família. Como é que pode abandonar, amar? Ou alguém ensinar que tem que renunciar, abandonar se não quer Jesus? Abandona. Lavagem cerebral. Para o erro, a palavra vai que nem uma flecha, mas para a verdade é difícil de entrar, né? Então, temos que vigiar em nome de Jesus. Amém, queridos? Qualquer que não levar a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser meus discípulos. Tem que ter fé, crer até o fim, e jamais, haja o que houver, negar o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração.